mais um domingo pela graça de Deus. E também um domingo de ceia, né? Um domingo de ceia sempre é um domingo especial que nos traz a lembrança, né, do sacrifício de Jesus e também nos traz a lembrança da vida que nós devemos ter para a glória de Deus e sendo gratos, né, ao sacrifício de Jesus na cruz. O tema da ministração de hoje é Em Memória de Mim. E a gente vai discorrer um pouco sobre isso, falando um pouco sobre o texto que fala sobre a Santa Ceia e também do encontro de Nicodemos com Jesus. Em João 3 até o 4 diz: E respondeu Jesus, declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Como pode nascer alguém de novo sendo velho? Nascer de novo significa ter uma nova oportunidade de começar uma nova vida, de ter uma nova chance. E foi isso que Jesus conquistou para nós através da cruz, né? Através da cruz a gente tem essa possibilidade de ter uma nova vida, não apenas uma nova vida, né? Mas uma vida que agora é uma vida de verdade, uma vida que tem que ser vivida para a glória de Deus. Só que às vezes nós vivemos como Nicodemos, sabe? Onde nós ficamos nos questionando como nós podemos nascer de novo e como nós podemos ter uma nova vida. E a resposta da nova vida é caminhar com Jesus, é ter uma vida com Jesus de verdade, né? Às vezes nós nos pegamos assim, né? Como já velho, eu posso nascer de novo. E trazendo isso para a nossa vida, trazendo para o contexto daquilo que nós fazemos, que nos afasta de Deus. Às vezes a gente olha para a nossa vida no geral e olhamos como eu posso nascer de novo nessa área da minha vida, sendo que eu já vivo assim tantos anos. Como que eu posso mudar tanta coisa na minha vida, sendo que eu vivo assim já há tantos anos. Só que na verdade a gente coloca essas limitações porque a gente não quer viver uma nova vida. E pior ainda, não quer viver essa nova vida em memória de Jesus. Então, o que empecilho nós temos colocado para ter uma nova vida em Jesus? Será que nós temos olhado para isso que Jesus disse para Nicodemos, que realmente é possível você nascer de novo, você nascer da água e do Espírito, para que você possa ter uma vida de verdade? Ou a gente coloca o empecilho de tudo aquilo que nos afasta de Jesus, ou de tudo aquilo que a gente não quer abrir mão para não ter essa nova vida? É importante a gente reconhecer que a gente tem essa nova chance. Reconhecer que a gente precisa agarrar essa nova chance que nós temos de ter uma vida de verdade, uma vida em abundância. Uma vida onde nós seremos totalmente preenchidos por Deus, uma vida onde nós viveremos realmente com um propósito, uma vida onde a gente realmente vai encontrar pelo que viver, para quem viver. Em 1 Coríntios 11, 23 a 26 diz: Por recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui a gente vê Jesus falando duas vezes, né, em memória de mim. E pensando nisso, a gente realmente deve pensar o que é ter uma nova vida e usar essa nova vida para viver em memória de Jesus. O que é ter uma nova vida e pegar essa vida e viver em gratidão a Jesus e viver entregue a Jesus, sabe? Se lembrando do sacrifício dele, se lembrando que ele nos ama, se lembrando que ele tem um perdão acessível para nós e não só apenas o perdão, mas também ele tem para nós acessível uma nova vida, ele tem acessível para nós uma comunhão com ele, uma intimidade com ele, ele tem acessível para nós uma vida transformada. Então, o que realmente nós devemos fazer, sabe, para que possamos ter essa nossa nova vida e viver em memória de Jesus?
É muito fácil, sabe, a gente passar o mês todo, né, e se lembrar de Jesus apenas na Santa Ceia, né, viver em memória dele somente naquele momento de ceia, né, se lembrar do sacrifício dele, se lembrar que ele se entregou, que ele sofreu, sabe, que ele foi torturado e passou por dor para que cumprisse o propósito de Deus para ele e através disso o propósito de Deus na nossa vida também pudesse ser cumprido. E a gente costuma nos lembrar apenas disso, sabe? Nesse momento, ter a memória de mim, de Jesus, apenas nesse momento, de viver a memória de mim apenas nesse momento. Só que Jesus nos convida para viver em memória dele todos os dias das nossas vidas. Quando a gente decide ter uma nova vida e essa nova vida já vem com eu preciso glorificar a Deus todos os dias, todas as vezes que a gente renuncia a algo, todas as vezes que a gente tem atitudes que se assemelham a atitudes de Jesus, que resplandecem a imagem e semelhança de Deus, a gente está vivendo em memória de Jesus. Todas as vezes que a gente busca fazer a vontade de Deus, busca se entregar mais a Ele, a gente está vivendo em memória de Jesus, porque a gente está se lembrando que a gente fomos comprados naquela cruz. A gente está se lembrando que Jesus fez por nós. A gente está se lembrando que a gente deve viver para a glória dele e não para a glória da nossa própria carne, não para a glória de tantas outras coisas que às vezes a gente quer se entregar, mas para a glória de Deus. Em Efésios 2,13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo nos aproximou, sabe? Nos trouxe para perto. A gente estava longe, mas ele veio e nos trouxe para perto. E isso é motivo de realmente viver se lembrando dele todos os dias. Ele nos resgatou das trevas. Ele nos resgatou de uma vida de morte e quer nos presentear todos os dias com uma vida em abundância. Viver em memória. Somente alguém que nasceu de novo vai viver em memória de Cristo. Vai viver pela glória dele, dando valor ao sacrifício na cruz. Vai entender que Jesus morreu, ressuscitou e vive. Quando a gente deixa de viver uma vida em memória de Jesus, é como se Jesus tivesse apenas morrido. Não ressuscitou e não vive hoje, sabe? Ele apenas morreu. Mas quando a gente entende que ele morreu sim, mas que ele ressuscitou e que ele vive, sabe? E que ele quer que a gente viva para ele, faz toda a diferença em nossas vidas. A gente não vai viver uma vida de pessoas mortas, onde se entrega a qualquer sujeira desse mundo, mas vamos viver uma vida onde quer viver em santidade para o Senhor, onde quer se entregar ao Senhor, onde quer se aproximar do Senhor, onde quer viver o que esse versículo diz. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados diante do sangue de Jesus. Então vai entender a importância disso e vai querer se aproximar cada vez mais, vai querer usufruir daquilo que Jesus comprou na cruz. E não apenas se lembrar dele uma vez no mês e viver essa memória dele apenas uma vez no mês. Tem uma música dos Arrais que ele fala assim: não fale que o conhece se o esquece em cada esquina. A gente não pode viver uma vida de esquecimento de Jesus. A gente não pode viver uma vida se esquecendo dele, se esquecendo do que ele fez por nós. Se esquecendo realmente de um sacrifício, sabe? Foi o sacrifício que Jesus fez pelas nossas vidas. Todas as vezes que eu leio sobre a crucificação e todo as coisas que antecedem até chegar ao momento da crucificação, eu fico pensando o quão doloroso deve ter sido, o quão sofrido deve ter sido, sabe? Mas ainda assim, Jesus, ele não desistiu. Ainda assim, ele pagou esse preço pelas nossas vidas, sabe? E a gente deve viver uma vida realmente entregue, ele dá valor por isso. Todas as vezes que a gente busca viver uma vida longe dele, toda vez que a gente nos esquecemos de quem Jesus é, nos esquecemos que ele está vivo, a gente está sendo ingrato, sabe, com tudo aquilo que ele fez por nós naquela cruz. A gente está sendo ingrato e vivendo como se ele não estivesse vivo, mas ele está vivo e ele quer ter, sabe, uma vida conosco, ele quer que a gente se relacione com ele quer que a gente viva em memória dele, se entregando a ele todos os dias das nossas vidas. Então será que a gente pode viver uma vida de gratidão a ele ou pode viver uma vida de ingratidão a ele? Aquilo que nós fazemos mostra muito, sabe, que vida nós temos vivido.
Será que a gente deixa de fazer as coisas porque sabe que vai desonrar a Deus, que sabe que não vai glorificar a Deus? Será que a gente começa a fazer as coisas porque a gente sabe que vai honrar a Deus, sabe que vai glorificar a Ele? Será que a gente começa a fazer as coisas porque sabe que fazer tais coisas começa a trazer a lembrança que Jesus está vivo? Ou a gente não se importa com isso? Ou a gente não se lembra disso? Ou a gente é como as pessoas, sabe? A maioria das pessoas desse mundo, onde se lembra que Jesus nasceu. Chega no Natal, todo mundo comemora que Jesus nasceu. E só. O resto do ano não se lembra que Jesus, do que Jesus passou, não se lembra que ele morreu, não se lembra que ele ressuscitou, não se lembra que ele está vivo. E muito menos se lembra de viver uma vida que glorifique a ele, que exalte ao nome dele. Então a gente não deve falar que conhece a Jesus e que vive em memória dele se a gente esquece ele todos os dias, se a gente esquece ele realmente nas esquinas, esquece ele nas esquinas do nosso coração, na esquina da nossa vida, como se não significasse nada para nós. Qual a importância nós temos dado a Jesus? Qual a importância nós temos dado a Jesus nas nossas vidas? Qual a importância nós temos dado a Jesus no nosso coração? Sabe, a gente olhar para a ceia, se a gente ver o significado da ceia, o quão importante é isso, de se lembrar o que Jesus fez, de se lembrar que ali o pão representa o corpo dele e o suco representa o sangue dele que foi derramado por mim, por você, o corpo que foi machucado por mim, por você. Se a gente olhar para isso e ver, cara, eu preciso honrar a Deus, eu preciso honrar a Deus que enviou o seu filho para me salvar. Eu preciso honrar a Deus que enviou o seu filho para que eu não pudesse viver uma vida distante dele, para que eu pudesse viver uma vida longe dele, mais perto. Eu preciso honrar a Deus que ele enviou o seu único filho para que eu pudesse hoje ser perdoado e perdoada, para que eu pudesse ter uma nova vida e o que eu tenho feito com essa nova vida que ele tem me dado. E o que eu tenho feito com essa vida que ele tem entregado para mim diariamente, pedindo, nasça de novo, vive em memória a mim, glorifica o meu nome. Engrandeça o meu nome através de suas atitudes, engrandeça o meu nome através de quem você é, de quem você deve ser em mim. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, mortos em nossos pecados. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 1 ao 6. A gente estava morto, sabe? A gente vivia uma vida de morto em nossos pecados, em nossos desejos, nos nossos pensamentos. Mas ele nos resgatou através de Jesus, que entregou Jesus para que a gente pudesse ser resgatado. E hoje a gente pode ser salvo, hoje a gente pode ter uma vida que Jesus conquistou para nós. E o que a gente tem feito com essa vida? A gente tem vivido em memória dele, ou a gente tem fingido que ele não existe? Ou tem lembrado dele só quando apenas precisa, ou tem lembrado dele apenas quando não tá bem, ou quando quer alguma bênção, ou você tem lembrado de Jesus todos os dias? Você se lembra dele no seu dia? Você busca, sabe, consertar as áreas da sua vida que precisam ser consertadas. Você busca alinhar as coisas da sua vida que estão desalinhadas. Ou você deixa tudo uma bagunça, não deixando Jesus organizar, não deixando Jesus agir com aquilo que ele conquistou na cruz. Ele conquistou o perdão para mim e para você. Ele conquistou uma nova vida e uma vida em abundância. Ele conquistou o acesso ao Pai, um relacionamento com ele. Ele conquistou a nossa liberdade. A gente não tinha condição nenhuma de pagar o preço que Jesus pagou. Não tínhamos condição nenhuma. E ele foi lá e pagou por mim e por você. Então, será que a gente tem pensado nisso? Sabe? E se pensar nisso, será que isso comove o seu coração, mas não um comover sentimental, mas um comover que isso quebra o seu coração e te motiva a viver para Jesus de verdade? E te motiva a acordar já
já pensando, cara, eu preciso glorificar a Deus hoje. Eu preciso ter uma mudança de vida hoje, eu preciso me entregar hoje, eu preciso me santificar mais hoje, eu preciso me parecer mais com Jesus hoje. Hoje a gente apenas acorda, vive o automático do nosso dia e nem se lembra de Jesus. E nem se lembra que ele foi pregado numa cruz por mim e por você, porque aquela cruz lá era minha e sua. Aquela cruz era para eu e você carregarmos, mas a gente não conseguiria. O nosso sangue não pagaria pelos nossos pecados. O nosso sangue não tem o valor para pagar os nossos pecados. Mas Jesus tinha e ele pagou. Pagou tanto que hoje nós estamos aqui e temos a possibilidade e a oportunidade de recomeçar e ter uma nova vida. E é uma escolha minha e sua. Uma escolha individual que eu e você podemos fazer. Eu posso viver para a glória de Deus, da mesma forma que eu posso escolher viver desonrando a Ele. Eu posso viver em memória de Jesus, lembrando Ele todos os dias e buscando, sabe, ser grato a Ele todos os dias. Ou apenas posso viver em memória de mim mesmo, fazendo as minhas próprias vontades e nem se lembrando de Jesus. Então que a gente venha refletir e venha pensar que forma que a gente tem vivido e não apenas pensar, né? Esse pensar venha gerar uma mudança, venha nos quebrantar a tal ponto que a nossa vida venha mudar, sabe? De forma sobrenatural. Venha mudar de forma que a gente busque realmente viver para a glória dele e viver em memória de Jesus. Se lembrando que ele está vivo, sabe? E ele quer que essa vida pulse dentro de mim e de você. Ele quer que essa vida pulse dentro de mim e de você ao ponto de glorificar o Pai, assim como ele glorificou. Que em nome de Jesus essa palavra venha falar com você e que você venha viver em memória de Jesus. Se lembre dele todos os dias, se lembre do que ele fez. E mais do que isso, não apenas se lembre que ele morreu, mas se lembre que ele ressuscitou e está vivo. Vivo de verdade, sabe? Uma vida que ele quer que a gente viva para ele, sabe? E é uma vida que ele quer derramar em nós e ele quer que a gente pegue essa vida e viva para ele. Ele deu uma vida para mim e você viver, e essa vida é para viver em memória dele, para glorificar ele, para exaltar o nome dele, para engrandecer a ele. E isso tudo vale muito a pena se a gente entende que esse é o propósito da nossa vida, que é glorificar a Deus. Quando a gente entende que nós devemos amar ele de verdade, e esse amor vai nos aproximar mais dele, e esse amor vai querer, sabe, todos os dias viver em memória dele, vai se lembrar dele, e vai se importar com as coisas que são dele, e vai se importar, sabe, com tudo aquilo que Deus se importa. Então, Deus abençoe sua vida, que você venha viver em memória dele todos os dias da sua vida, porque é isso que vale a pena. Nada fora disso vale a pena, sabe?